sou o professor Fernando de Almeida, do Proinfo na FIA. Eu vou aqui interagir com a professora Renata Saboia, do curso de Economia Comportamental, também do Proinfo da FIA, onde a gente vai falar hoje sobre um tema bastante interessante, né? A professora Renata, ela é economista, ela já há bastante tempo é especialista em neuroeconomia e neurociências, né? Tem feito uma série de trabalhos nessa área e hoje vai falar sobre essa questão do funcionamento do cérebro no comportamento, no funcionamento do cérebro ligado a esses momentos aí de turbulência, não é mesmo, professora? Então, por favor. Bom, primeiro, bem-vindo a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui falando para cada um de vocês desse assunto que eu acho não só maravilhoso, como importantíssimo da gente saber. Mas antes de começar, eu queria agradecer a toda a equipe do Proinfo, toda essa equipe técnica que está em volta da gente, permitindo que a gente faça esse encontro, que a gente esteja mais próximo no momento onde tem um distanciamento não desejado, mas que faz parte da nossa colaboração social, né? E eu queria agradecer o convite do professor Fernando para estar aqui hoje compartilhando esse conhecimento com vocês. Então, espero que vocês aproveitem. Também quero aproveitar para dizer que depois, amanhã, na verdade, depois desse bate-papo de agora, vocês vão receber informações sobre um mini curso gratuito que a gente está desenhando para vocês, para explorar e aprofundar um pouco mais esse tema que é tão relevante, né? Então, queria começar... sim, outra coisa, como é que vai funcionar, né? Eu vou falar um pouco para vocês, contar um pouco sobre esse tema, como é que é esse funcionamento cerebral, as emoções e o que acontece do ponto de vista do nosso sistema biológico quando a gente está diante de situações como essa e que a gente está vivendo. E aí, o professor Fernando vai monitorar as perguntas, tanto no chat quanto no Q&A, lá no Question and Answer. Vocês têm 2 balãozinhos aí embaixo e vai fazer uma seleção de perguntas para a gente poder ir discutindo e falando. Tá bom? Então, esses são os nossos combinados. Eu queria começar contando, né? Primeiro, entendendo por que é relevante entender o funcionamento cerebral. A gente faz muito trabalho de autoconhecimento, muito se fala de autoconhecimento, várias técnicas, a gente fala bastante de meditação, de terapias, de olhar para dentro, etc. Tudo isso é super importante, né? Autoconhecimento é uma coisa muito relevante porque ela ajuda a nortear os nossos comportamentos, né? E por que neurociência, na minha opinião, é uma ferramenta fundamental para nortear esse processo de autoconhecimento e permitir um entendimento mais preciso dos nossos comportamentos? Porque no momento em que você compreende quais são os processos biológicos não conscientes que estão em ação e a partir dos quais um comportamento vai surgir, né? Ele vai emergir, a gente consegue dar uma compreensão maior e consegue perceber quais são as forças que dão origem àquele comportamento, né? Então, ao invés de você olhar para o comportamento, julgar o comportamento, tentar modelar ou tentar controlar o comportamento, você vai olhar para a origem, né? É muito mais eficiente olhar para a origem. O exemplo que eu gosto de dar é um exemplo bem simples, mas todo mundo vai entender. Vamos imaginar que você vai fazer um bolo, né? E você está lá juntando os ingredientes e está fazendo a receita e colocando as coisas e aquilo vira uma massa, né? Aí naquele momento que ainda é bem uma massa flexível, não virou um bolo ainda, você decide qual é a forma que você vai querer. Se você vai querer uma forma redonda com furo no meio, se você vai querer uma forma retangular, uma forma de coração, qual é a forma que você vai querer. Coloca a massa na forma, põe no forno. Quando você tira, e esse é o comportamento, é exatamente assim que funciona, tem uma série de forças que estão se misturando numa alquimia dentro de você
e de repente daquilo surge um bolo, né? Pronto. E aí você quer mudar esse bolo. O que você tem que fazer? Se ele é quadrado, você tem que fazer virar redondo. Vai dar muito mais trabalho. Você vai ter que desenhar uma coisa e ir cortando as bordas, né? É muito mais difícil do que se você já tivesse colocado a massa numa forma redonda. Então, essa é a analogia que eu gosto de trazer quando a gente vai pensar sobre a relevância de entender a neurociência quando a gente quer estudar comportamento e quando a gente quer estudar tomada de decisão, que é tema da nossa pós-graduação, e quando você quer estudar escolhas, tá? E isso é absolutamente relevante e traz uma ideia muito inovadora, né? É uma mudança radical de olhar, quando você para de olhar para o externo, para o comportamento pronto e começa a olhar para a origem do comportamento, né? Essa visão absolutamente disruptiva. Então, essa é a primeira observação que eu gostaria de fazer para vocês. E tendo então em mente essa perspectiva, como é que dá para olhar para a situação que todos nós estamos vivendo, né? Todos nós, e pela primeira vez na história, o mundo inteiro, né? A humanidade toda, que nós estamos vivendo, né? É a humanidade inteira, o mundo inteiro globalizado para tentar as coisas, globalizado para isso também, está pela primeira vez na história vivendo essa situação. E a gente não tem referências para isso, né? Claro, pestes, doenças, guerras, tragédias, já houve na história, né? Isso não é novidade. Desde os tempos bíblicos, a gente ouve essa história das pestes, dos gafanhotos. Aliás, é exatamente esse momento que a gente está vivendo agora, próximo da Páscoa, que acontece essa história bíblica, né? O que é bem interessante. Mas aconteceu o quê? Na Bíblia, num livro de história, lá longe, totalmente distante de mim, né? Guerras foram mais próximas, né? Às vezes alguém pode ter avô, bisavô, talvez pais, né, que tenham vivido a guerra. Mas a dor é tão grande, né? É tão difícil e a gente não tem esse hábito, essa cultura, não se fala disso, principalmente aqui no Brasil. Então isso faz com que a gente não tenha repertório, né? Na Europa, por exemplo, é muito diferente. Se você vai para a Europa, você vive, né, registros da história, da guerra, das pestes. A gente viu recentemente o Papa, né, que tirou aquele crucifixo de uma igreja, cujo Papa um outro Papa em 1560, mais ou menos, né, 22 foi a igreja, depois 20 anos depois, 1550, vivenciou a peste e saiu em peregrinação. Então, você tem lá a cruz, né? O crucifixo, para se lembrar disso. A gente aqui no Brasil não tem, né? Então, a gente não tem também memória, a gente não tem referência e, portanto, a gente não tem repertório, né? E o funcionamento cerebral se dá de maneira que ele sempre tem que ter um ponto de referência e fazer uma comparação. A todo momento, porque quando eu penso, pensa você, qualquer palavra, a mais simples, cadeira, óculos, copo de água, peste, doença, crash econômico, no momento em que você fala uma palavra, imediatamente o seu cérebro vai procurar referência. E ele vai lançar mão da memória, vai procurar em todas as áreas, vai realizar várias conexões para encontrar um ponto de referência. E aí, qualquer pensamento, qualquer análise, qualquer conclusão, qualquer percepção do meio, qualquer interpretação do meio e qualquer comportamento que surgirá desse conglomerado de conexões agindo simultaneamente, vai partir de um ponto de referência, de algo que você tem como uma história prévia, como um modelo, né? Como uma referência. E o problema é que a gente está vivendo uma situação onde a gente não tem esse modelo. E se a gente não tem esse modelo, a gente não sabe como agir. Então, a gente não tem repertório de resposta para lidar com uma situação como essa. Muito bom. E aí? E aí, Renata? O que é que acontece, né? O que acontece é que no momento em que a gente não consegue encontrar no cérebro
né, um repertório de resposta que ajude a gente a navegar por esse momento, a gente olha para o cenário em volta e entende como um cenário absolutamente perigoso, absolutamente ameaçador, que coloca em xeque, em risco, muitas coisas que são importantíssimas para nós. Nessa situação, a gente tem aqui dois problemas importantíssimos. A gente tem uma questão financeira e a gente tem uma questão de saúde, né? A gente vê a ameaça invisível que está permeando o nosso dia a dia. A gente vê ameaças de pessoas morrendo, ameaças do sistema de saúde não dar conta, há uma ameaça da retomada econômica e nós aqui no Brasil temos ainda por cima uma ameaça de uma organização política, né? De uma insegurança, de uma crise política. Então, formou-se a tal da tempestade perfeita para gerar em cada um de nós um estado de muito medo, de quase pânico, que vai causar uma ansiedade muito, muito, muito grande. O corpo inteiro está percebendo o mundo desse jeito, não tem uma referência, um repertório de resposta para lidar com isso, entra no alerta muito grande e se prepara para lutar ou para fugir. Ah, Renata, mas a gente já vivia, né, num estado de alerta antes. Tá bom, não tinha tantas coisas, mas a gente já vivia num estado de alerta, né? O que mudou tanto assim, né, do ponto de vista de perceber o ambiente? Aí que começa a ficar interessante a história. Por quê? A gente imagina assim, tem um estado de alerta, tem um perigo aqui, eu tô com medo, daqui surge um comportamento. Só que as coisas não são lineares. Na verdade, o comportamento emerge de uma combinação de conjuntos de força. Vamos voltar lá para as aulas de física, né? Acho que todo mundo lembra aqui da história dos vetores de força, né? Então, a questão da emocionalidade, ela funciona no nosso corpo, no nosso cérebro, assim também. Então, a gente vive situações de grande estresse, de grande angústia, de incerteza e de medo. Isso tem lá uma valência emocional que gera um vetor de força. Mas, se ao mesmo tempo eu tenho um outro aspecto da minha vida, por exemplo, um hobby que eu gosto de fazer, ou uma atividade que me dá muito prazer, que eu sinto felicidade, que eu sinto satisfação, que gostoso. No meu caso, por exemplo, eu fui bailarina e eu adoro arte. Eu adoro dança, eu adoro música, eu adoro balé, eu adoro concerto. Eu gosto muito. Então, no momento em que eu estou muito estressada com o meu dia a dia, mas chega o fim de semana e eu vou assistir um espetáculo, isso fala, ai, nossa, que coisa boa, puxa vida, como tem coisa legal, como a humanidade é incrível, como os seres humanos são criativos, como tem beleza nesse mundo. Uau! Isso faz o quê? Que eu tenha um vetor de força positivo, uma emocionalidade positiva que vai contrabalançar aquela minha emocionalidade de estresse, de peso, de dificuldade. Isso se equilibra e eu fico bem. E consigo ir levando a minha vida assim, bem, né? Equilibrando esses vetores de força. O problema é que quando a gente não tem esse contraponto, ou um vetor de força do medo, no caso, fica muito forte, isso dispara com muita força esse sistema de luta-fuga que gera grande ansiedade. Como é que isso se manifesta biologicamente no corpo? Isso se manifesta através de uma liberação gigantesca de adrenalina e noradrenalina no sistema. O que a adrenalina e noradrenalina faz? Vamos imaginar. Você resolveu saltar de paraquedas. Tá lá no avião, tudo bonito, tirou a foto, subiu no avião, legal, abre a porta, o instrutor fala, é agora. O que acontece com o seu corpo? Imagina. Tum, 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 coração a mil, né? Vem parar na boca, sua frio, a mão começa a tremer. Ai, agora, e agora, e agora? Pois é esta reação física que acontece no seu corpo. E quando a gente está diante de uma situação como a que a gente está vivendo, é isso que acontece todo dia. Adrenalina e noradrenalina no sistema, adrenalina e noradrenalina, gera um estresse absurdo, né? Junto com isso, a gente tem uma liberação de cortisol, que, entre outras coisas,
diminui a nossa capacidade de aprendizado e diminui muito a nossa capacidade de engajar as áreas do cérebro capazes de análises mais complexas e de prever cenários diferentes. Então, a nossa capacidade de tomar decisão e de analisar uma situação fica muito, muito, muito reduzida. Então, esse é o cenário que a gente está vivendo. Grande ansiedade, grande estresse, adrenalina, noradrenalina, não consigo fazer nada. Eu tenho que fazer o quê? Me proteger. E aí, me proteger, me defender, eu esqueço de tudo que está em volta, olho para mim, para minha sobrevivência e para aqueles que estão perto de mim, né? A minha família mais próxima. E aí a gente vê todo tipo de comportamento que a gente observou, papel higiênico para 20 anos, né? As pessoas fazendo compras exacerbadas, algumas atitudes muito egoístas. Por quê? Porque eu tô tomada por essa sensação de eu preciso sobreviver, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sobreviver, e aí sou eu e são os meus, né? E a gente perde essa capacidade de olhar para o entorno. Ainda mais porque a gente não tem referência de como lidar com isso, né? Então, esse é o cenário desenhado. Como isso aparece nas relações profissionais? E agora tá todo mundo trabalhando em casa, mas você ainda tem que se relacionar, né? Você nessa situação. Que horror, o que vai acontecer? Vou perder o emprego e agora não tô dando conta, e na minha casa, e meu filho, e minha mulher, e meu marido, e tudo isso tá no seu sistema o tempo inteiro. Alerta, 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 luz vermelha piscando. E na pessoa com quem você tem que interagir também. E aí, como é que você faz? Obviamente, as conversas serão prejudicadas, as decisões serão ineficientes, as relações vão sofrer desgastes absurdos e você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Por quê? Tá todo mundo olhando para o seu, para se salvar. Ai, Renata, putz, já tô deprimida, né? Já tô assim mal dessa história, né? Não fica, que eu vou te contar o que é que dá para fazer, porque esse nosso sistema realmente ele é incrível, né? Nesse momento que você tem uma energia gigante no seu sistema, só que ela tá te paralisando, se você souber produzir ou permitir a entrada de um outro neurotransmissor super, super potente, que é a dopamina, você tem uma potência gigante no seu sistema. Quem é a dopamina? Dopamina é um neurotransmissor que traz para você uma força de realização. Então, quando você quer algo e você quer muito, o que permite que você faça é a dopamina. E olha só, quero muito pode ser, inclusive, assistir os 10 episódios da série XYZ, que eu fico até de madrugada, viro à noite assistindo e não consigo desligar, né? Quem é que faz isso? Que fala, em vez de dormir, deixa eu ficar no sofá aqui, deitadona, sem fazer nada, assistindo um episódio atrás do outro. É a dopamina. Então, a dopamina não é só para coisas super legais, incríveis, bacanas, não, para qualquer coisa que você queira fazer. O cara que está lá para saltar no avião, né, no momento em que ele vai saltar, ele precisa da dopamina. Porque se ele não tiver dopamina no sistema, ele não vai saltar. Ele vai ficar lá paralisado na porta do avião, tá? Então, a gente precisa nesse momento da entrada da dopamina. E se a dopamina entrar no sistema, a gente consegue realizar grandes coisas. Como é que faz para entrar dopamina no sistema? Porque a gente pode pensar assim, então eu vou ter que diminuir meu nível de estresse, diminuir a adrenalina e noradrenalina. Não, isso não é o mais eficiente. O mais eficiente é você trazer dopamina para o sistema. Como é que você traz dopamina para o sistema? Você olha para os seus recursos. Todo mundo tem recursos. Você tem recursos de todos os tipos, né? Então, assim, eu tenho esse recurso. Eu sei falar disso que eu estou falando para vocês. O que eu faço? Eu combino com o Fernando, que também tem um recurso lá do ProInfo. Nós dois temos um recurso. Os dois estão ainda adrenalina. Mas a gente olha e fala, eu tenho um recurso. Qual é o recurso? Possibilidade de compartilhar conhecimento. E a gente coloca esse recurso em prática. No momento em que eu realizo e coloco esse recurso em prática, o que acontece? Dopamina no meu sistema, motivação. Eu vou fazer esse webinar, isso aqui vai ser muito legal e eu vou dar o melhor de mim. E toda a equipe técnica vai dar o melhor. E a gente fez reunião e a gente pensou, todo mundo dando o melhor. O que está acontecendo? Dopamina no sistema de todo mundo. Isso traz força,
de realização. E diminui a sensação de ansiedade. Diminui a sensação de estresse. Mas só isso não basta. Por quê? Porque eu preciso realmente ver resultado nisso, tá certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que materializar isso, eu tenho que tangibilizar isso e eu tenho que ver algo que seja materializado, que eu enxergue. Então, por exemplo, né? Eu tô vendo aqui, tem 222 participantes. Uau! Que incrível! E provavelmente as pessoas vão comentar. E os comentários das pessoas vão falar para mim, nossa, olha só, essa capacidade que eu tenho se transformou em algo concreto, estou compartilhando conhecimento e isso está fazendo alguma diferença na vida dessas pessoas que estão me assistindo. Que legal, que incrível. Ah, Renata, mas você é professora de neuroeconomia, eu não. Ah, é verdade. Mas você pode ler um livro e você pode compartilhar o livro que você leu. Você pode contar nas suas redes sociais sobre esse webinário que você viu. E isso também vai concretizar algo e também vai te trazer uma certa tangibilidade. Né? Tem várias coisas que a gente pode fazer. Tem idosos que não sabem usar a internet, que precisam de gente no telefone para ir fazer compras. Tem tantas coisas. E a gente está vivendo num mundo tão incrível, que permite conexão, que permite encontros, que permite que as pessoas se ajudem. Sim, é muito incrível. E cada um de nós tem, sim, uma potencialidade, algo muito único. Nem que seja ir no elevador e passar paninho com álcool no elevador, entendeu? Para deixar o elevador limpo. Todo mundo tem coisa para fazer. E isso vai fazer o quê? Dopamina. Então eu consigo transformar. Isso é interessante. Ameaça em desafio. Uau, que coisa incrível. Ameaça em desafio. E desse momento, quando eu realizo algo e consigo tangibilizar, o que acontece quando eu vejo 223 pessoas e depois os comentários? Serotonina. Serotonina é um neurotransmissor do bem-estar. É um neurotransmissor da satisfação, que conta que tá tudo bem, que eu tô no lugar certo, na hora certa, que como é bom, puxa vida, que oportunidade incrível que eu tenho de compartilhar com um monte de gente que poderia não saber nada disso que eu tô falando, mas só porque a gente está vivendo essa situação de estar em casa e de todo mundo querer fazer alguma coisa, de poder ter 45 minutos, nem sei quanto tempo eu já tô aqui falando, que eu gosto tanto de falar isso aqui, tá podendo ter esse conhecimento. Então, é uma satisfação enorme. Isso me dá serotonina. Acalmou. Equilibrou toda aquela adrenalina, noradrenalina. Acalmou. E mais, quando eu tô nesse estado de bem-estar, percebo que eu colaborei para o todo, vem a mágica, vem a cereja do bolo. Né? Isso que a gente está fazendo. Somos 230, 235 pessoas conectadas, né? Olha que coisa incrível. A gente faz parte de um grupo de pessoas interessadas em se compreender melhor, interessadas em ter um comportamento mais tranquilo, mais eficiente, mais capaz de lidar com esse momento que é tão desafiador. A gente tem uma comunidade. E quando a gente se percebe fazendo parte de um grupo, eu não conheço todos vocês, mas eu me sinto parte desse grupo. O que acontece? A gente tem um outro neurotransmissor incrível, que é a ocitocina. A ocitocina é esse hormônio que fala, nossa, eu pertenço a um grupo, eu não tô sozinha, tem uma comunidade, tem gente pensando comigo em como é que a gente vai sair dessa situação. Já ficou tudo muito mais fácil. E quando eu tenho liberação de ocitocina no sistema, o que vai acontecer? Eu vou dormir melhor. Por que dormir melhor é importante? Dormir melhor é muito importante, porque a gente dorme, tem outros dois processos importantes. Um é a liberação de acetilcolina, que é um hormônio importantíssimo para a formação de memória e para ajudar no aprendizado. Né? E outra, quando eu durmo,
também acontece uma síntese das coisas mais importantes que eu aprendi, e isso vai colaborar para melhorar minha capacidade cognitiva, minha capacidade de análise, de criar diferentes cenários e de tomar decisões mais inteligentes, mais eficientes, que incluam mais fatores, que dê conta da complexidade desse mundo que já é complexo e que está mais complexo ainda nesse sentido. Então, eu durmo e eu acordo mais forte, mais equilibrado e mais capaz de tomar melhores decisões no dia seguinte. E aí, a gente começa tudo de novo, mas num patamar muito melhor, muito mais interessante e de muito mais prontidão para um desenvolvimento e para a realização de coisas incríveis que só com esse desenvolvimento tecnológico, que só com esses instrumentos e com essa capacidade que a gente tem hoje, a gente vai conseguir realizar. Então, eu desejo muito, muito, muito de verdade que vocês apliquem tudo isso que eu estou falando para vocês e passem para frente, disseminem esse conhecimento. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Ai, quanta coisa! Vamos dar uma respirada e vamos abrir para perguntas. Agora a bola está com o professor Fernando. Obrigado, professora. Muito interessante, muito motivador. Acho que é um momento aí de realmente pensar positivo, né? Buscar coisas que gerem sentimentos positivos, emoções positivas. Bom, tem algumas perguntas aqui, algumas são várias, né? Eu vou escolher algumas bastante interessantes. Eu vou começar aqui por uma pergunta de uma pessoa de RH. Tá? Ela está falando, eu sou de RH e pensando em algo mais prático, tenho uma equipe que atua na área de saúde, na área da saúde, nesse momento tão crítico em que todos estão com as emoções à flor da pele. Não conseguem parar para ouvir, por estarem todos amedrontados. Uhum. Como poderíamos ajudar atuando junto a essas equipes? Então, eu acho que o primeiro momento é contar sobre isso para eles e estimulá-los a verem esses fatores amedrontadores como não só um desafio, como algo difícil de superar, mas como uma oportunidade, né? Então, acho que tem algumas coisas. Assegurar que estão todos juntos, né? Assegurar que a pessoa não está sozinha. Então, isso vai permitir essa ocitocina, né? E estimular ações, estimular, inclusive, pensamentos e reflexões que façam com que a pessoa mude essa perspectiva, né? Com que ela transfira a ideia, a perspectiva de ameaça para algo que seja como um desafio, como algo que ela possa contribuir, colaborar e, de alguma forma, dar uma sugestão, transformar isso numa oportunidade. Porque a palavra desafio, ela pode trazer um pouco essa ideia de mais uma coisa que eu tenho que fazer, já está tão difícil, né? Mas não nesse sentido. Acho que no sentido de ver, tá bom, tá difícil mesmo, estamos todos juntos, essa questão do grupo, ela é muito forte para lidar com o estresse, né? Mas qual é a oportunidade que você tem de fazer algo que é diferente, né? É que ela encontre um espaço para colocar algo único dela e que ela se sinta forte o suficiente, se sinta como alguém relevante, né? Esse é o papel relevante. Claro, quando a gente fala de profissionais de saúde, eles são super relevantes, né? Mas aí a gente põe todo mundo no mesmo lugar, né? Eles são relevantes. Mas aqui é que cada pessoa individualmente pode fazer de relevante que ela perceba valor individual, porque aí você consegue fazer essa cascata que eu descrevi. Então, encontrar formas de criar esse ciclo virtuoso, para tirar a pessoa do medo. E como eu disse, tirar a pessoa do medo não é falar para ela não ficar com medo, vai dar tudo certo, tentar diminuir a adrenalina e noradrenalina. Adrenalina e noradrenalina. Não vai funcionar. A gente tem que usar o outro recurso que a gente tem, tá? E, claro, informar. Informar, 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 tá? Contar isso que eu contei para você. Outra.
São 18 horas. Ai, desculpa, meu computador fala. Outra pergunta aqui, tem uma questão com relação, algumas questões com relação a como eu devo posicionar a minha mente. O que eu devo fazer? Eu devo me focar no agora, no presente, ou tento olhar para o futuro, olhar de alguma coisa que seja um futuro promissor? Como é que eu posso ajudar o meu cérebro a se comportar de maneira mais positiva, olhando o agora ou olhando o futuro? Então, na verdade, um pouco são as duas coisas, né? Quando a gente pensa em cérebro, em sistema nervoso, e eu falo isso um monte para os meus alunos, né? Não é linear. Tudo que você pensar de forma linear, ela não vai funcionar. Então, por quê? Porque a gente funciona com circuitos simultâneos que estão funcionando simultaneamente e processando diversas informações ao mesmo tempo, né? Então, não é ou uma coisa ou outra, né? E também querer imaginar cenários bonitinhos para o futuro, uma ideia idílica, né? De que no futuro todos seremos salvos e não sei o quê, e um milagre vai acontecer, né? Essa também não é a melhor estratégia, porque de uma certa forma você sabe que isso não é verdade, né? Então, eu acho que, de novo, ter uma visão realista, né? Realista é diferente de só do momento e pessimista. Procurar referências diferentes, né? Em situações diferentes, como pessoas resolveram esse problema, né? Quais são as diferentes perspectivas que a gente pode procurar para ter como referência, para tentar construir os diferentes cenários e identificar quais são os recursos e as ferramentas que você tem nesses diferentes cenários, né? Porque a gente vai tender a pensar que eu não tenho recurso, que o que é que eu vou fazer? Não sei o que eu vou fazer, não tenho nada para fazer. Não, né? Quais são os recursos que você tem nos diferentes cenários? E uma das nossas grandes capacidades justamente é a capacidade de construir cenários, né? E construir cenários e identificar quais são as possibilidades de resposta real que você tem para cada um desses cenários, vai fazer com que aos poucos você também vá construindo referências internas que vão te dar suporte e apoio quando você precisar tomar determinada decisão ou, enfim, de onde surgirá determinado comportamento. Temos mais, Fernanda? Bacana, temos várias aqui, estamos tentando criar. Então, algumas pessoas estão preocupadas justamente com a questão da dopamina, da serotonina, e primeiro perguntando o que vem antes, a ação e depois a dopamina, ou precisa de dopamina para ação, e se isso tem a ver com idade também, os mais idosos, funciona diferente? Tá, então assim, na verdade, o impulso bioquímico que te leva para a ação é a dopamina, né? E a dopamina, ela é o neurotransmissor da motivação, associado sim a alguma recompensa que você deseja no futuro, mas ela não é, a dopamina não é o neurotransmissor do prazer, né? Você vai sentir prazer depois de realizar, mas quem te leva para isso é a dopamina, antes, né? Você pode usar a dopamina que você tem para coisas inúteis. Por exemplo, para ficar assistindo Netflix, né? Ou para comer sem parar. Ou para ficar no videogame. E o videogame vai fazer isso, né? Porque o videogame, ele pega esse pedaço pequeno do ciclo. Então você fala, opa, quero jogar porque eu quero passar de fase. Bem curtinho. Dopamina. Aí o que acontece? Passou de fase? Yes! Aí você tem toda a serotonina, você tem vários hormônios do prazer. Legal. Aí você quero mais, motivação, quero mais, dopamina, né? Só que para uma coisa que te tirou a atenção do que é importante, né? Então você está gastando algo que você tem dentro de você precioso para uma coisa inútil, né? E mais, né? Você acaba estimulando um processo de impulsividade, porque a dopamina faz isso também. Ela tem, quando ela tá, meus alunos sabem disso bastante também, e eles gostam muito dessa parte. A dopamina no estriato ventral, no centro do cérebro, estimula a impulsividade e a atenção. Ao mesmo tempo, diminui a capacidade de você engajar áreas mais nobres do cérebro, ou seja,
vai diminuir a sua capacidade de tomar boas decisões. É inibidor das funções executivas. É sério isso. Porque você fica gastando dopamina jogando videogame, assistindo Netflix, e isso não vai te ajudar a resolver melhor os problemas, né? Ao contrário, porque vai estimular a impulsividade e vai prejudicar essa sua capacidade. Então, a dopamina, ela é a motivação, ela dá a motivação, mas vamos transformar essa motivação numa ação que seja interessante, né? Que de alguma forma ofereça valor para você nessa experiência que você está vivendo nesse momento, ou para você, ou para a comunidade, ou para a sua empresa, ou enfim, para a realização do trabalho, ou do projeto que você tem para realizar, né? Então, tem que direcionar isso, porque ela dá um certo foco. Agora, se você atira para tudo quanto é lado, você perde a oportunidade de usar bem essa preciosidade que você tem. E em relação às pessoas mais velhas, a gente, o cérebro, o sistema nervoso como um todo, ele vai ficando mais empobrecido e vai sim perdendo a vitalidade e as suas capacidades com o passar dos anos, né? É um desgaste natural. Agora, você consegue dar algumas ajudas. Nutrição é uma coisa muito importante. E outra coisa muito importante é desenvolver o que a gente chama de capacidade cognitiva, que é o quê? Ampliar as redes de conexão neural. Como é que você faz isso? Aprendendo coisas novas, tá o tempo inteiro usando essas conexões, né? Se fala hoje bastante também de exercício físico, né? Da importância de você fazer exercício físico, por quê? Porque você está atuando com a área motora muito fortemente. E isso vai criando novas árvores, né? A conexão do cérebro é como se fossem umas árvores, novos galhos, né? Que se alguns antigos quebrarem, você tem novos para usar. Isso chama-se capacidade cognitiva. Então é muito importante. E claro, dependendo do quanto você fez isso, né? Do quanto de reserva cognitiva você criou ao longo dos anos, você vai ter uma resposta diferente com a idade. Muito bom. Tem uma série de pessoas aqui preocupadas justamente com jovens, com adolescentes, com dificuldade de lidar com eles nessa situação. Alguns estressados, preocupados aí com a entrada da vida adulta, outros, como falar aqui, alguns estudantes, alunos preocupados, não preocupados, interessados em seguir os cursos online, boicotando os cursos, uma postura negativa, não gosto, não é assim, eu não esperava que fosse desse jeito, mas a situação se apresenta assim, como lidar com eles? Então, eu acho que, de novo, né, a gente tem que ter esse cuidado, esse equilíbrio de não gerar estresse demais, mas ao mesmo tempo não facilitar demais e mostrar, acho que, então, de novo, né, a história do repertório de respostas, né? Assim como nós, que já estamos na vida profissional, não temos construído nenhuma referência, nenhum repertório de resposta para lidar com uma situação como essa, né? É a primeira vez que a sociedade dispõe de internet e que está querendo continuar com as suas atividades dentro de casa, né? O que é ótimo, mas ao mesmo tempo é um desafio enorme. Então, nós não temos, né? Eles também não têm. Então, é muito importante que a gente ajude esses jovens a criar este repertório e a mostrar para eles o que pode ser bom e interessante disso, né? E não colocar mais estresse, né? Porque mais estresse, veja bem, não vai ajudar. Exatamente a situação que eu descrevi no começo da minha fala, né? Então, como é que você pode mostrar alternativas, ajudar esse jovem a ir construindo esse repertório de respostas? E eu acho que tem uma coisa muito importante, que lembra que eu falei no começo desses vetores de força, né? Desses vetores emocionais. Então, eles provavelmente estão com um vetor emocional muito negativo, muito pessimista, muito forte. A valência emocional está muito ruim, né? Provavelmente está sentindo falta de contato, provavelmente está sentindo falta de proximidade, de sentido, porque não tem referência, né? Ou a referência é negativa. Então, a gente está com uma valência emocional negativa muito forte. Como é que você faz? Deixa isso e traz outra atividade que tenha uma valência emocional positiva
para equilibrar e diminuir a força dessa valência emocional negativa. Ela vai continuar, mas se você trouxer algo que equilibre, isso vai diminuir o impacto disso, né? Então, eu vejo, por exemplo, aqui, né, na minha casa, tem um filho de 17 anos, aí tá estudando. Mas ele fala, não tô conseguindo, né? Esse negócio é muito chato, eu vou fazer porque eu tenho que fazer, mas não tá bom. Então, o que a gente combinou? Esse é um exemplo que eu tô vivendo aqui pela primeira vez, também não sei, né? Também sou mãe, também tô tendo que lidar com isso, né? O que a gente combinou? Que ele ia ficar 45 minutos fazendo aula e depois ele ia fazer intervalos de 15. E nesses intervalos de 15 ele ia fazer uma coisa que ele gostasse. Então, ele adora tocar violão. Então, ele vai tocar violão, ou ele vai até jogar um pouco de videogame, né? Ou ele vai fazer um pouco de exercício, que ele gosta, né? Ou ele vai ver um vídeo de parkour, que é o esporte que ele gosta, né? Ele vai sair, né? A gente também tem feito uma coisa bacana que é de vir para a cozinha, então cozinha é uma coisa. Temos tentado diversificar as atividades para dar esse equilíbrio, né? Para sustentar. Né? E chega um momento no final do dia que assim, acabou de notícia ruim, acabou de estudo, acabou de trabalho intelectual, chega, agora a gente vai fazer outra coisa. Então, a gente joga, às vezes a gente assiste um filme bem bobinho, enfim, para criar essas valências emocionais positivas para contrabalançar a experiência negativa que está sendo essa dificuldade que está acontecendo, né? E aqui tem funcionado. E a neurociência diz que, ok, esse é o caminho que dá certo, né? Então, agora, é uma experiência pessoal e nessa construção de referências, cada um vai construir a sua experiência pessoal e compartilha, porque é super importante. Bacana, professora. Mais algumas perguntas aqui. Vamos lá. Pergunta como as atividades físicas podem ajudar nesse processo aí com o cérebro? Então, a atividade física tem duas coisas importantes, né? Uma eu já mencionei, que é ajudar a criar novas conexões e ajudar a ampliar a capacidade cognitiva. Então, quando você tiver que resolver problemas complexos, você tem à sua disposição uma rede maior para ser utilizada e uma capacidade maior de fazer conexões entre coisas distantes, entre coisas que você não imagina que poderiam ser conectadas, né? Então, essa é uma coisa bem importante. E a outra coisa é que a atividade física, sim, gera uma liberação de vários neurotransmissores, né? Inclusive, por exemplo, serotonina, né? Então, você tem uma influência do sistema físico no sistema bioquímico, que evidentemente, por sua vez, vai influenciar o funcionamento cerebral. Além do que, de novo, né? Tem aquele desafio de você falar, eu vou fazer uma aula de yoga. Então, eu vou parar meu período, então você já está mudando a valência emocional, né? Eu tenho que conseguir. Consegui fazer aquela postura de yoga que era muito difícil, que eu não conseguia fazer. Uau, que legal, que conquista. Então, de novo, dopamina, né? Aí que virou serotonina, que vai virar depois quando você contar para quem você está convivendo nas redes sociais que você conseguiu, que virou citocina. Então, você repete esse ciclo virtuoso, né? De diversas maneiras. Não precisa ser só, faça exercício, libera serotonina, né? Você tem uma rede, né, de coisas que vão acontecendo e que vão te ajudando bastante. Eu estou entendendo que a gente precisa ter uma variedade de atividades ao longo do dia e segmentar as atividades. Você falou que no final do dia chega uma hora que, bom, chega de trabalho, vamos fazer outra coisa, vamos pensar em outra coisa, vamos mudar. E aí eu estou falando isso porque eu estou relacionado com uma pergunta que veio aqui de uma das pessoas perguntando como é que o excesso de informações sobre um tema único, né? Liga a televisão, só fala da mesma coisa. Como é que a gente vê sempre a mesma coisa no noticiário? Como é que isso influencia no processo que você está descrevendo? Então, aqui eu acho que sim, tem duas coisas, né? Primeiro que você só ficar vendo uma perspectiva muito negativa vai fazer com que esse seja o seu ponto de referência e, obviamente, você vai olhar e vai fazer uma interpretação do mundo como algo terrivelmente ameaçador, perigoso, não tem saída, estaremos todos mortos no futuro, acabou a Terra, o negócio é ir para Marte, né? Essa é a primeira coisa. Mas aqui eu quero trazer uma outra ideia que não é da neurociência, mas é da economia comportamental, que eu acho assim
é fantástica, né? Como é que a gente toma decisão e quais são as regras rápidas que a gente vai usando, que a gente vai lançando mão para tomar decisão. Claro que isso acontece no cérebro, mas não é para isso que eu quero olhar agora, né? Eu quero olhar para essa perspectiva da economia comportamental. Uma das coisas que a economia comportamental ensina para a gente sobre isso são as heurísticas, que são essas regras rápidas para a gente tomar decisão rapidamente e que, obviamente, influencia toda essa conexão, essa conectividade que está acontecendo, né? E tem uma coisa que eu acho que eu gosto muito de aplicar isso nesse momento, que é a tal da heurística do afeto. Então, o que é essa heurística do afeto? É a sensação que você percebe quando você recebe uma informação do mundo. Então, se eu falo para você, tesouro, yes, que legal, adoro, que bacana. Mas aí se eu falo para você, coronavírus, que droga, vai dar tudo errado. Qual é a sensação? Ruim. O que você pensa? Que droga, vai dar tudo errado. Nossa, esse mundo, puxa, que azar. Nossa, e agora? Como é que a gente vai fazer? Essa é a sensação. E quando você está nesse estado emocional, que chama-se afeto, do ponto de vista da psicologia, nesse estado, eu falo assim para você, muito bem, me fala aí, Fernanda, qual a sua perspectiva para a retomada do crescimento econômico brasileiro nos próximos 6 meses? Você vai me responder. Não vai dar certo. Vai ser muito ruim. Não vai funcionar. Vai ser uma droga. A gente vai se afundar, né? Por quê? Porque eu estou num estado de sensação absolutamente pessimista, né? E isso eu não estou falando do nada. Tem uma pesquisa que está em andamento desde 1989 pelo MIT, a equipe do Robert Shiller, que é ganhador do Prêmio Nobel de 2013, que estão conduzindo essa pesquisa, que fizeram uma pesquisa, o dado é muito interessante. Então, pegaram 2 cidades próximas, uma tinha tido, numa cidade vizinha, um terremoto e a outra não, né? No mesmo país, na mesma circunstância, no mesmo contexto socioeconômico. Chegaram para as pessoas dessa cidade que tinham tido essa notícia mais próxima, essa ideia de que houve um terremoto e que morreu muita gente, estava muito presente na memória, na lembrança, estava muito saliente. Os alunos de economia comportamental conhecem esse viés, né? Estava muito saliente na memória deles. Chegaram para essas pessoas e perguntaram: qual é a probabilidade, qual você acha que é a probabilidade da gente entrar numa crise econômica e financeira nos próximos 6 meses? E eles falaram lá, sei lá, 70%. E aí chegaram para essa outra cidade que não tem essa referência, não tem essa memória, né? Não tem essa saliência, isso não está presente no radar, tá, deles. Perguntaram: qual é a probabilidade, qual você acha que é a probabilidade da gente ter uma crise econômica financeira nos próximos 6 meses? Eles, 40%. Sim. Uma disparidade muito grande, independente do contexto, porque o contexto econômico do país era o mesmo, as cidades eram próximas, muito semelhantes. O que fazia diferença? Essa sensação, porque, claro, é muito triste, é aterrorizante, a cidade vizinha teve um terremoto, morreu muita gente, você provavelmente conhecia gente. Ai, que coisa ruim, perigo. Então, o problema, né, não só da gente ver só um tipo de informação e achar que aquela é a verdade absoluta, mas é que esse tipo de informação gera na gente uma predisposição emocional que vai contaminar de forma preponderante as nossas perspectivas, né, sobre a vida em geral, sobre o futuro, sobre o que está acontecendo com a gente. E, claro, vai influenciar todo esse movimento de medo que eu descrevi no começo da minha fala. Muito bom. Vamos ver aqui. Uma questão, do ponto de vista de cultura, você acha que nós brasileiros, a nossa cultura, ajuda ou dificultam a lidar com as emoções quando a gente compara com uma Alemanha, por exemplo? Uhum. O que eu tenho observado, né, que eu acho que é um pouco relevante na questão da cultura, e ainda de novo tendo em vista aí essa ideia da neurociência, não é tanto a questão afetiva da cultura, mas eu acho que é essa ideia, algumas ideias, alguns modelos, né? Então, por exemplo, a gente aqui não tem referência de guerra. A gente aqui não tem referência de perigo social. A gente aqui não tem referências de tragédias globais, né? A gente tem tragédias em alguns lugares, né? Mas a gente não tem a gente nunca vivenciou isso.
Então, isso não está na nossa história, não está no nosso repertório, não está na nossa memória, nem na nossa memória consciente, inconsciente, nem na nossa memória genética, né? A gente não tem isso. Assim como, de forma contrária, a gente tem outras memórias. Então, por exemplo, a gente tem uma memória muito forte da questão da corrupção, né? Então, é como se fizesse parte do nosso DNA, né? Na Europa, faz parte do DNA deles ter vivido muitas situações de grandes adversidades, né? De guerras, de invasões, de pestes. A gente nunca viveu isso, né? A gente vive isoladamente, mas a gente nunca viveu isso como um povo todo, né? Então, acho que isso faz diferença. E, claro, faz emergir comportamentos diferentes. Aqueles que negam e aqueles que são totalmente radicais e os que são no meio termo, né? E acho que tem uma outra coisa que tem uma diferença cultural muito grande, que é o senso de comunidade, né? O país é muito grande, as pessoas são muito diferentes, as micro-regiões são muito diferentes e você não tem esse senso de união, né? De unidade que a gente vê na Europa. Até porque, de novo, eles passaram por situações onde foi preciso ter uma identidade cultural, a identidade do povo, a identidade da língua, né? A gente teve momentos de impérios que acabaram com a diversidade cultural e houve momentos, então, de que cada um dos povos resolveu se unir para preservar aquele common ground, assim, né? O que é que nos une, né? E a gente não tem isso, né? E a gente não tem um projeto também. Tem um livro muito bom que eu adoro, do Eduardo Janetti, que chama Trópicos Utrópicos, e logo no prefácio ele já começa a falar sobre isso. Ele fala assim, nós não temos uma identidade, né? O Brasil não tem uma identidade, né? Cultural, não tem algo que nos une. E aí a gente fica tentando copiar os modelos econômicos de qualquer outro país, mas a gente não criou o nosso ainda. Então, eu gosto muito de olhar para essa direção. E aí, quando a gente olha para isso, dificulta as ações, claro, porque cada um está lá, além de cada um estar pensando no seu próprio bem-estar, não tem essa identidade, não tem essa coesão, a gente não tem esse referencial de como é que faz para lidar com uma situação como essa e fica meio sem saber para onde vai, né? Andando aí sem rumo. E eu acho que a gente precisa entender esse senso de comunidade, entender a seriedade da situação e se unir. Bom, o que nós temos aqui? Estamos chegando ao final, então eu queria agradecer a presença de cada um de vocês e avisar então dos próximos eventos que vão acontecer nessa ideia de ajudar a navegar nesses momentos tão turbulentos, né? Então a gente vai ter na quinta-feira seminário, um webinário Transformação Digital, como destacar seu produto nessa avalanche de anúncios. Depois a gente vai ter segunda-feira Gestão de Crises e dia 7 na terça-feira Economia Comportamental e Tomada de Decisão em Tempos de Crise. Tá bom? Professora, algumas pessoas perguntaram, quis deixar para o final também, de algumas sugestões de leitura. Tá. Para continuar esse assunto. Eu quero deixar duas sugestões, né? Uma sugestão é um TED. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no bate-papo. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Isso. É um TED Talk de chama Kelly McGonigal, que vai falando exatamente sobre o estresse e como o papel da ocitocina para ajudar a regular o estresse e a importância da comunidade. Ela é muito inteligente, o TED é ótimo, eu super recomendo. E o outro eu recomendo o livro da Carla Tiepo sobre... Acabei de postar aí, a Diz está perguntando, sobre neurociência. Tem uma borboletinha aqui. Peraí, só me dá só um minuto que eu vou procurar aqui esse livro e já coloco aqui para vocês. Só um segundinho. A professora está vendo aqui algumas referências. Oi? Eu vou colocar aqui, ó, o link do livro.
na Amazon, mas tem em qualquer lugar, tá? Então, aqui é o link do livro. Tá no chat, tá? Peraí, eu acho que realmente não coloquei para todos, espera só um pouquinho. Esse aqui é o do livro, tá? E esse aqui é a TED. Realmente eu tinha feito errado, só um segundinho. Eu acho que agora foi para todo mundo. Foi? Joia. Ótimo. Então, bom, minha gente, então é isso. Eu espero contar com cada um de vocês de novo no nosso próximo mini curso, que vai ser semana que vem. A gente vai explorar mais, espero que vocês tenham gostado. Obrigada, equipe. Obrigada, professor Fernando. E eu aqui encerro a minha fala, passo a palavra para o professor Fernando para encerrar. Muito, muito obrigada. Vocês fizeram meu dia mais feliz, mais dopamina, serotonina para mim. Eu vou dormir melhor e vou acordar mais equilibrada. Professor Fernando. Professora, muito obrigado. A palestra foi excelente. Não sou só eu que estou dizendo, estou só vendo aqui mensagens de parabéns. Agradecemos a participação de todos e as perguntas que foram muito importantes para alimentar o debate, né? E, bom, vocês têm aí a nossa programação e lembrando que a gente vai em breve divulgar aí um mini curso na semana que vem a respeito de um aprofundamento das discussões sobre neurociência com a professora Renata. Então, acompanhe a gente, esses eventos estão acontecendo todos os dias, né, com temas diferentes. Entrem no site da FIA, no final aparecem os eventos, vocês vão ver toda a relação aí de eventos, dos próximos eventos, sempre às 5h30, com um novo webinar, com novos temas, explorando essa situação e tentando ajudar, né? A nossa preocupação é tentar ajudar, trazer mensagens positivas, estímulos. A gente vai superar toda essa situação e vamos conseguir sair melhor, com certeza. Obrigado a todos e boa noite. Até amanhã. Boa noite, gente. Fiquem bem. Vamos fazer uma coisa bem legal agora, tá? Tchau, tchau. Tchau.